Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: O homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. O outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceite minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Saí depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Saí pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a pregação de Jesus hoje é uma pregação forte. Ele mostra que alguns rejeitam o convite de Deus aqui na terra e não estarão no banquete eterno. É muito grave. Jesus coloca algumas desculpas que às vezes nós usamos. Faltei à missa porque chegou uma visita, eu fiquei sem jeito de dizer que ia à missa. E a gente tem que convidar as pessoas. Jesus manda convidar 3 vezes, em 3 momentos. Então, chegou uma visita em casa, convide a visita para ir à missa. Não deixe Jesus ficar te esperando na igreja. As causas da não aceitação do convite são a posse, desejo de ter, o comércio e o prazer. São as 3 causas. O banquete, porém, foi anunciado e tem que acontecer. O reino dos céus foi anunciado e vai acontecer em algum momento. Israel foi o primeiro convidado. O povo de Deus recebeu o primeiro chamado, porém não aceita o convite. Jesus está colocando que alguns rejeitam o seu convite, a sua mensagem. Depois tem os últimos, são convidados por último, e tem aqueles que eram impedidos. São 3 classes de convites para pessoas diferentes. Queridos irmãos e irmãs, os 2 últimos serão convidados e aceitarão sentar à mesa do Senhor. É justamente a eles, aqueles que aceitam, que o Senhor Jesus, sobretudo no Evangelho de São Mateus, dirige os seus cuidados. Deus está cuidando daqueles que estão fora. E nós também, como igreja, devemos olhar para fora da igreja, tentar cuidar e trazer para a igreja aqueles que estão afastados. Queridos irmãos e irmãs, ainda existem lugares, ainda tem lugar. O convite ele vai se repetir e o convite, Jesus está dizendo, que se estende aos pagãos, aqueles que não têm fé. Nós vamos ver aqui quais são os 3 grupos que foram chamados, que correspondem aos 3 momentos dentro da história da salvação.
O primeiro é o tempo da lei, do judaísmo. A lei ela não salva por si, mas ela conduz a Deus. A lei nos conduz ao Senhor. Cumprir os 10 mandamentos é o modo de chegar a Deus, e é Deus quem salva. Então a lei me conduz ao Salvador, mostrando ao mesmo tempo o caminho. A lei mostra qual é o caminho a ser seguido, mas a lei de Deus também revela o que é o pecado. Quando diz, por exemplo, não matarás, está dando orientação, indica o caminho, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, mas também vai revelar o que é o pecado, o que nós devemos evitar para chegar a Deus. O segundo é o tempo de Jesus. Esse tempo é breve, veloz como um raio que corta o céu. Jesus pede a conversão hoje, agora, não deixe para amanhã. O tempo é breve. E Jesus conduz todos à salvação, também os impedidos. E o terceiro é o nosso tempo, é o agora, é o tempo da igreja. Esse tempo pode ser o grande kairos na nossa vida, tempo de graça. E nesse tempo Jesus não quer ninguém excluído. Ele deseja que todos possam entrar. E é interessante que Jesus usa uma expressão na parábola: sair pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui para que a minha casa fique cheia. Irmãos e irmãs, essa casa é o reino de Deus, mas pode ser a igreja. E Jesus está dizendo: obrigue. Alguns pais, algumas mães perguntam: devo obrigar o meu filho a ir à missa? A resposta está clara: obrigue a entrar no banquete. Quanto você puder. Se não quiser ir na liberdade, vá por obrigação. Você não vai estar fazendo mal nenhum, vai estar fazendo um bem. Todos nós precisamos ser convidados, atraídos. E a responsabilidade do pai e da mãe conduzir os filhos a Deus. Todos nós somos chamados a evangelizar. E a evangelizar começa dentro da nossa casa. Irmãos e irmãs, vamos nós aceitar o convite de Jesus para estar com Ele no banquete da Eucaristia e futuramente estarmos com Ele na Páscoa definitiva. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.